Nem eu tô acreditando, pois chegou o momento de que eu vou parar de utilizar quadrinhos como tripé para botar a câmera, né? Finalmente chegou esse momento. Então, estamos evoluindo. Fala galera, Tenak aqui, e sejam muito bem-vindos a mais um Folhando Quadrinhos. E dessa vez para poder trazer um programa diferentão, né? Porque sempre tem isso, né, de que eu de vez em quando acabo trazendo um quadrinho diferente, porque no caso a gente sempre acaba focando muito na questão de heróis. Não é nem porque a gente quer mesmo, mas é porque é hype mesmo, né? Heróis no geral são muito hype, mas quadrinhos acaba que não é só isso, né? Então de vez em quando eu acabo trazendo alguma leitura minha, né, de um quadrinho que é fora disso, né? Acaba inclusive que recentemente o que eu mais leio é fora de herói, do gênero de super-herói, né? E no caso, eu tô aqui pra poder trazer um quadrinho que tá na minha pilha de leitura há algum tempo, e eu acabei dedicando um certo tempo pra poder ler ela. E no caso é o Evaristo, publicação da Comic Zone, né? Que é do Francisco Sono Lopes e do Carlos Sampaio. E é um quadrinho que eu acabei pegando para poder aventurar mesmo, né? Que no geral eu faço meus pedidos, né, de quadrinhos de herói, e eu acabo sempre pegando algum separado, né? Porque eu não conheço nada, literalmente eu nem leio sinopse, que é bem para aventurar, para poder eu descobrir, né? Para poder acabar me divertindo lendo, descobrindo do que se trata a história. E o Evaristo foi um caso desses. E eu acabei tendo uma grata surpresa, pois acabou batendo muito bem esse quadrinho comigo. Pois eu lendo, eu descobri que era um quadrinho que, no caso, é um quadrinho de detetive, mais focado na estética noir. Quem não sabe, a estética noir é bem aquela estética que tem tanto em filmes como até na literatura, onde a gente tem uma cidade tipo, ambientada lá nos anos 40, 50, onde sei lá, temos um detetive fodão, e ele é bem... tem muitos modólogos, né? Tem muito essa questão da investigação narrada, tem aqueles negócios de mostrar aquela realidade mais suja. Noir, ele é bem essa estética, né? Ela evoluiu bastante conforme o tempo passa, mas acaba que ela marca muito mais pela aquela questão do investigador, né? Lá pelas questões dos anos 40 e 50. Tanto que é uma estética que ela é muito influente, muito até nos quadrinhos, por exemplo. Porque o Batman, o personagem aí, por exemplo, ele é muito inspirado nessa estética, que segue as histórias dele até os dias atuais, né? E lá, por exemplo, quando ele surgiu nas primeiras histórias, que ele surgiu na Detective Comics, né? Que é em si uma história de detetive que tem muito da estética noir. E isso é uma coisa que acabou perdurando muito na história do Batman, que tem até os dias de hoje, né? Mas o Evaristo, ele é um quadrinho que ele se fundamenta muito na estética noir. E isso acabou me atraindo muito o interesse, porque realmente é uma estética que eu já gosto bastante. E aí descobrir de que esse quadrinho se tratava disso, foi pra mim uma surpresa muito grande. Só que é uma coisa que é muito curiosa, porque o Evaristo, né? O quadrinho Evaristo, ele é um quadrinho argentino. Então a gente pensa que, tipo, um quadrinho argentino com estética noir, isso acaba poderia estar dando muito errado, porque, por exemplo, estariam tentando adaptar a estética noir para poder pôr nesse quadrinho argentino, na realidade argentina. Poderia ficar meio, tipo, seria muito fácil ficar, sabe, muito genérico, e acabaria, tipo, sendo muito possível disso acontecer. Só que aqui foi muito pelo contrário, acabou que essa adaptação funcionou muito bem, tanto que essa história, tipo, ela não é uma história que poderia acontecer no noir americano, de tanto que ela conseguiram adaptar para a realidade da Argentina. Então, isso é uma coisa que dá até para muito para destacar dessa história, ou como ela conseguiu trazer essa realidade da Argentina da época, que no caso trata muito daquelas questões, por exemplo, que a Argentina passou por muitos problemas na época lá dos anos 50 e 60. Então traz muito dessa questão, por exemplo, da desigualdade que tinha, tipo, tanto desigualdade principalmente social mesmo, né, de lugares mais pobres que tinha. Traz muito da questão, por exemplo, da política, né, principalmente da política, uma coisa que esse quadrinho foca muito é na realidade que tinha. Tanto que, por exemplo, tem... No caso eu vou falar um pouco sobre isso dos casos, né? Mas tem uns casos que tratam bastante sobre essa corrupção que tem no governo. Uma coisa que eu vou destacar mais depois. Mas essa adaptação que fez nesse quadrinho é o que acaba se destacando bastante, porque acaba funcionando muito bem, né? Mas no geral, tipo, eu queria que esse programa ele fosse um bate-papo descontraído mesmo, porque essa história, ela tem uma estrutura que não favorece muito eu poder falar sobre ela. Que no caso, esse quadrinho, o Evaristo, ele se trata mais ou menos de vários contos, né? Lembra muito aqueles quadrinhos clássicos mesmo, né? Tipo Detective Comics que tem vários casos de detetive assim, sabe? Aqui o quadrinho vai na mesma linha. Então são vários casos. Não tem uma história que engloba tudo. Não tem uma história assim. São vários casos pequenos assim que são resolvidos e são autocontidos. Então realmente fica muito difícil poder fazer um programa tipo, falando, tipo, a história do Evaristo, sabe? Porque o que tem são pequenos casos onde a gente vai acompanhando o personagem do Evaristo. Então, realmente, não favorece muito, mas eu tô aqui mais pra poder fazer um bate-papo descontraído sobre o que tá o entorno do quadrinho. Porque acaba que é o que mais destaca mesmo, é o entorno que tá desse quadrinho. Mas poder falar o básico, né? Toda essa história ela acaba girando muito em torno do personagem do Evaristo, obviamente, que é um comissário de polícia, né? Ele era ex-boxeador, acabou virando comissário de polícia. E nisso ele é aquele personagem que ele tem aquele estereótipo, até do personagem Noah mesmo, ele tem aquele estereótipo de durão, sabe? De um cara firme, um cara que ele não dá pra trás de jeito nenhum. E ele é um personagem que ele tem uma coisa que destaca muito nele, que no caso é mais a moral dele. Porque personagens noir, eles têm sempre aquela moral muito dúbia, sabe? Eles são personagens que eles são bem cinzentos, eles não agem bem no certo e errado, agem muito na linha tênue entre isso. E o Evaristo ele vai muito nessa linha. Só que o jeito que tá adaptado para esse contexto, né? Porque, a gente tá falando da Argentina, mas tem muito do contexto da América Latina em si.
Tanto que, por exemplo, o personagem do Evaristo, eu acabo que eu imagino... E, por exemplo, eu não me identifico muito com as morais que tem dele, porque elas realmente são muito duvidosas pra mim. Só que, por exemplo, eu vejo realmente, por exemplo, o meu pai, sei lá, o meu avô, vendo as ações do Evaristo e entendendo mais. Porque realmente o Evaristo é um personagem que ele é muito daquela época, sabe? Ele é muito daqueles anos 50, ele é muito daquela época ali. E ele retrata o pensamento que um cara teria naquela época, sabe? Então uma coisa que eu posso destacar do quadrinho é de que ele é muito verossímil nisso. Porque, por exemplo, eu até posso citar vários eventos, porque o Evaristo ele tem uma moral que ele é muito dele próprio. Porque, por exemplo, ele poderia negociar com um traficante, sei lá, poderia negociar liberdade em troca de informação, mas ele é um cara que abominaria que esse cara fosse torturado, sabe? Ele é um cara que, por exemplo, ele, sei lá, cuida bem do subalterno dele, só que ele maltrata mulheres, sabe? Tipo, caso ele trata as mulheres, tipo, daquele jeito mais machista que tinha na época mesmo, aquele jeito mais rústico, assim. Então, ele é um personagem que, realmente, tem muitos problemas envolvendo ele, mas ele é um personagem que é muito legal de acompanhar porque ele é muito crível, né? Ele é muito crível que estaria um cara desse daquela época. E a gente vai vendo essa moral dele, e por mais de que ele tenha uma moral duvidosa, no fim ele quer fazer o bem. E isso é o que acaba sendo muito legal do personagem. Ele acaba realmente, a gente vai crendo, a gente vai comprando, né, as aventuras dele e o jeito que ele vai levando ela. Porque no fim, a escolha que ele toma é sempre a melhor possível. E isso a gente, por mais que a gente não concorde com tudo do personagem, a gente acaba levando isso. E é uma coisa que o personagem ele acaba se destacando bastante. Por mais que a gente não concorde com ele, a gente gosta de acompanhar ele. Sei lá, é tipo vários personagens que tem assim, sei lá, tipo Rocha, que sei lá, a gente não vê que é um personagem que ele é errado pra caramba, mas a gente gosta de acompanhar. O Everest é um personagem que é nessa linha também, ele é um personagem que ele é muito daquela realidade, é um personagem que ele é complicado, só que é legal acompanhar, né, as histórias dele. Mas sobre o personagem é isso que dá pra poder resumir. Aí a gente vai acompanhando várias aventuras envolvendo esse policial durão aí, né, e nos mais diversos problemas que a Argentina tinha na época. E é isso que é muito legal, porque, né, voltando pra aquilo lá da realidade da época, porque tem muitos casos que ele acaba sendo muito até anticlimático, né, porque mostra a realidade da época. Tem uns casos que, por exemplo, eu podia destacar, porque, né, o governo na época tipo, da Argentina era um governo que era muito complicado. E a história ela trata muito de retratar isso. Tanto que tem casos, por exemplo, que o Evaristo tá lá investigando, sei lá, um assassinato. E, por exemplo, esse assassinato acaba parando em um cara muito importante. E o que acaba acontecendo é de que essa investigação para. Porque literalmente não tem como o Evaristo ele progredir nesse caso, porque parou num cara muito importante. Então é uma coisa que é realmente, tipo, é muito realista isso, é muito crível isso. Porque realmente chegou num cara poderoso e a gente não pode fazer mais nada. E é isso que é uma coisa que é muito legal mesmo. Tanto que uma coisa que o quadrinho ele acaba fazendo muito. Isso também tem um pouco na estética noir, só que na estética noir lá do americano, acaba que são pessoas que são corruptas, pessoas no governo que estão corruptas. Só que aqui a gente vê o governo no todo sendo corrupto, a gente vê a instituição, tipo, o governo como, tipo, entidade, ele sendo corrupta. Isso é uma coisa que muda bastante, tipo, literalmente apontando o dedo pra realidade que tinha na época de que, ó, o governo era corrupto sim. Isso que é uma coisa que é muito curiosa, muito interessante de acompanhar, até por registro mesmo histórico, sabe, que é muito legal. Tanto que, falando muito disso da questão da realidade política, acontecia também de que tem um caso lá que também é muito absurdo, de que tinha muito essa realidade, era muito complicado nessa parte política na época, e o Evaristo ele tava lá investigando um caso, né, tem nada a ver, inclusive, com esse lance político, só que enquanto ele resolvia o caso, tava tendo literalmente um golpe de estado. Então, chega a determinado momento onde o Evaristo ele vai lá falar com o superior dele, e o superior dele já é outro cara, porque teve o golpe de estado enquanto ele tava resolvendo o caso, e mudou o superior dele. Nossa, é muito absurdo, mas é muito legal de acompanhar isso, porque realmente não é em todo lugar que a gente vê isso. Então, muito crível, muito crível. Nossa, é muito bom de acompanhar isso. E até de outras histórias que, por exemplo, trata da parte da realidade mesmo, tem mais histórias também que retratam muito da questão da desigualdade. Eu acho que o que mais foca, por exemplo, no quadrinho é a questão de desigualdade. De como tem, por exemplo, partes que lembram a nobreza, assim. Tem parte que, por exemplo, o povo não tem nem água potável pra beber. Tipo, é nesse nível. Morre, tipo, morre desidratado, sabe? É nesse nível. Então... E também tem casos, por exemplo, que também mostram de preconceito, né? Tem um caso que eu lembro bastante de que, por exemplo, eles estavam... O povo, no geral, tava querendo linchar um cara porque achava que ele era um assassino só porque ele era cigano, porque não sabia o que o povo cigano era. Então já tava linchando o cara porque não sabia o que era isso, não sabia o que esse povo era. Até tinha lá nos jornais, tipo, os jornais sensacionalistas, né, mostrando, tipo, ciganos, o que são, porque ele também, o povo já tava linchando sem nem saber o que era. Então... essa parte toda da realidade é onde o quadrinho ele acaba mais brilhando mesmo. Então, é muito legal. Então, desses de casos que eu tenho pra citar, tem vários, né? Mas eu acho que desses é um cabo que eu marcando bastante. E que envolve essas situações aí, esses contextos, os casos que mais marca pra mim. Mas eu falei bem disso tudo, mas tem partes que eu tenho que acabar criticando também, né? Obviamente. E acaba que é na parte do ritmo de algumas histórias. Porque, por exemplo, você pensa, o quadrinho, eles são só casos, né? São vários casos. E nisso, esses casos, eles são meio curtos, eles são bem rápidos, eles progridem muito rápido. E isso acaba ficando muito confuso em alguns.
Principalmente, acaba que a estética noir, ela acaba até dando uma complicada nisso, né? Acaba agravando muito mais isso. Porque, por exemplo, no noir, no caso no noir americano mesmo, os personagens, né, os detetives fodões lá, eles já são marcados por fazerem frases curtas, mas essas frases, elas progridem muito rápido. São frases que elas acabam envolvendo mais, né? No caso, fazendo a trama progredir mais rápido. E aqui segue nessa linha também. Só que o que mais incomoda aqui é como fica distribuído os quadros nisso. Porque, por exemplo, chega casos onde a gente acompanha que, por exemplo, tem um quadro aqui que o Evaristo tá falando com não sei quem, aí o próximo é ele no outro dia já falando com outro cara, aí tem um próximo quadro que passa antes disso tudo. Aí você fica confuso, né? Tipo, realmente, deu vários saltos nesses tempos, entre quadros, e é aí que fica muito confuso. A história, obviamente, ela progride muito rápido, assim, mas fica confuso. Tem quadros que, por exemplo, você tem que ficar e ler várias vezes, tipo, eu realmente tive várias vezes que eu voltei, reli e eu saquei, tipo, é outro dia aqui, sabe? Tipo, então, tem momentos que são assim. Principalmente também, outros que eu acho até curioso, né? Realmente é a estrutura, por exemplo, de como o caso é feito. Tem uns que eu acabo gostando, porque como tem vários casos, eles são bem diversificados, né? Inclusive, é muito provável de que, pelo menos, se você ler Evaristo, alguns casos você vai gostar. Tipo, tem uns que você não vai gostar e tem uns que você provavelmente vai. Porque a estrutura entre eles também é diferente. Tem casos, por exemplo, os de assassinato, que são os que eu mais gosto. Tem uns que eles tentam deixar escondido, né, de quem é o assassino, né, pra você descobrir junto. Tem uns que bota logo de cara, pra você já saber quem é e você só vai acompanhando a investigação até chegar ali. Então tem muitos que vai variando isso. Mas a história, ela progride muito rápido. Então a conclusão chega muito rápido. Aí fica muito a critério do cara, né, do cara que tá lendo, ver se ele gosta muito de uma vibe ou se gosta de outra, sabe? Mas pelo menos é diverso o tipo de caso que tem aí. Os de assassinato, inclusive eu tô citando de assassinato porque é os que eu mais gosto, mas tem vários outros. Envolve sequestro, envolve tráfico, envolve os mais diversos temas que envolvia a realidade da gente na época. Mas o que eu tenho mais a criticar é isso. Mas pra elogiar, né, voltando a elogiar, né, é a arte desse quadrinho. Porque o Francisco Solano Lopes, que é o cara que fez a arte, nossa, é uma das quadrinhos mais bonitos que eu já vi, velho. E ele é um quadrinho que ele facilmente poderia ser muito ruim, né? Porque a estética noir pega muito isso, dá poder de trazer aquela realidade urbana, mas ela é muito suja, sabe? Ressaltando muito a sujeira do lugar, sabe? E outros quadrinhos, inclusive, vai muito nessa linha. Tipo, Sin City, por exemplo, do Frank Miller. Ele é um quadrinho que ele é bonito, mas ele é muito sujo, sabe? Ele é muito rústico. Os traços eles são muito grossos, sabe? Eles não é pra fazer um negócio bonito, né? Pra fazer um negócio bem rústico mesmo. Evaristo, ele vai bem nessa linha. Mas ele é um quadrinho que ele é muito agradável, muito bonito de se ver. Inclusive, o que eu mais destaco da arte mesmo, e a arte ela é muito imersiva, né? Mas o que eu mais destaco mesmo é a expressão facial, né, dos personagens. E literalmente, parece que o quadrinho, nossa, teve atores pra poder fazer, porque são muito detalhados. Tipo, logo, por exemplo, pela capa, já dá pra ver o nível de detalhes que tem, por exemplo, no rosto, na expressão facial. E nisso, o quadrinho ele acaba seguindo totalmente isso aqui, esse ritmo ele todo. Literalmente a arte não tem nenhum momento que peca. Tem vários quadrinhos de herói que, por exemplo, a gente vai acompanhando, tipo, sei lá, 6 edições. A primeira tá boa, a segunda já tá mais ou menos, a terceira foi boa, a quarta ficou horrível. Esse aqui, do começo ao fim, ele é um quadrinho bonito, muito bonito. E isso é uma coisa que leva muitos pontos. Porque uma coisa da estética noir que também me agrada muito é o quão ela é imersiva, né? Acaba que até, por exemplo, o Arthur até critica muito os monólogos, né? Esse quadrinho, inclusive, tem muito monólogo, né? Mas os monólogos ele acaba deixando uma história muito mais imersiva e a arte aqui acaba beneficiando muito isso. Trazer aquela parte, aquele negócio da cidade mais sombreada, assim, mostrando a realidade mais, mostrando sujeira, sabe? Então acaba que funciona muito bem pra você ficar imerso na história. Inclusive, principalmente também, a gente acompanhar o Evaristo, porque o Evaristo é um cara que ele é muito expressivo, né? Então a gente tem momentos que a gente vai entendendo o que ele tá pensando, ou até a ação dele, só pelas expressões faciais que ele faz. E é uma coisa que realmente poucos quadrinhos, tipo, conseguem fazer isso, né? O de ter nível de detalhes ao ponto de você reconhecer a ação do cara só pelo jeito que ele faz expressão facial mesmo. Então, são poucos casos e Evaristo consegue fazer isso muito bem. Inclusive, uma coisa que eu preciso destacar muito da arte, e no caso, o artista aí, ele fez o Evaristo ele fez muito tempo depois, né? Mas o artista ele trabalhou em um quadrinho que ele é muito popular, provavelmente é o quadrinho argentino mais popular, que no caso é o Eternauta. Ele que fez a arte do Eternauta. E só que isso ele fez bem muito antes do Evaristo. Então, muitas pessoas comentam, por exemplo, que o Eternauta já é um quadrinho que ele é muito bonito. Só que aqui no Evaristo, a gente vê literalmente o ápice dele. A gente vê, tipo, literalmente a arte dele no ápice. A gente vê uma arte que ela é bonita pra cacete. Então é uma coisa que realmente vale destacar bastante. Mas de outras curiosidades também que vale trazer sobre o Evaristo, eu só troco nem porque é relevante isso, é porque realmente é uma curiosidade mesmo de que, né, o Evaristo, a premissa toda, no caso, era pra poder fazer sobre um cara que realmente existiu, né? Existia um personagem, que é, no caso, um cara real, que é o Evaristo Menezes, né? E ele literalmente, ele é uma lenda lá na Argentina, no caso, no Buenos Aires. Ele foi um comissário de polícia lá, bem nessa época mesmo, onde o quadrinho tá tentando retratar. E ele é uma figura meio lendária por lá, né? É um cara que ele ficou muito conhecido.
Só que eu cito isso mais por curiosidade, porque, por exemplo, esse Evaristo Menezes, ele até leu o quadrinho do Evaristo, e ele literalmente falou que não tem porra nenhuma a ver com a vida dele ali, literalmente. Então, a história mesmo, ela é bem ficção, né? Eu digo ficção mais porque não teve tipo, adaptação da história do cara. Mas todo o entorno que tá do Evaristo, no caso, todo o contexto da época é muito real. Por isso que eu até falo de que o que vale falar dessa história é muito o entorno que tá ao redor dela, que é muito mais relevante do que os casos isolados em si. Então é uma coisa que vale muito contar, de que por mais que seja, em teoria, baseado num cara real, no caso a história é muito ficção, né? Tem muita ficção nisso. Então é uma coisa que vale destacar bastante. Mas eu acho que é isso, né? Eu não tenho muito mais considerações para dar sobre o quadrinho do Evaristo, né? Ele é um quadrinho que ele é muito legal, né? De se acompanhar, né? Eu fiquei realmente muito imerso nele. Literalmente eu li ele, tipo, o dinamismo, eu fiquei tão imerso nele, tipo, nessa história dinâmica, né? Vendo vários casos, assim. Literalmente, eu li ele em 2 sentadas. Lá ele. E no caso, conforme você vai lendo, né? A arte vai deixando você muito imerso, né? Ao ponto de que, por exemplo, você acaba um caso, porque os casos sempre são curtos, né? Você acaba um caso aí, tipo, dá pra poder ver outro, né? Aí você vai ver o segundo, aí você vê o terceiro. Aí quando você viu tudo. Literalmente é assim. E ele é um quadrinho que é muito gostoso, ele tem um ritmo que é muito bom. Por mais de que, sei lá, tem casos que eles são, sei lá, você pode não gostar. Literalmente, você vai lá ver o próximo e vai que você gosta. Aí você vê outro, aí vê outro. Então, literalmente, você... É um quadrinho que, por mais de que você possa não gostar de alguns, você vai gostar de outros. Então, acaba que ele realmente vai ser um saldo positivo pra vocês. Eu até recomendo muito ele, principalmente pra pessoas que querem dar uma diversificada nisso de leitura mesmo, porque geralmente fica muito nisso de questão de herói, de DC, Marvel. Tem muitas outras publicações, né? Tem muitos quadrinhos de mais diversos temas. Então, o Evaristo, eu recomendo ele muito como um jeito de você diversificar a leitura, né? Procurar um outro estilo, né? Uma coisa fora disso e ver se gosta, né? Então eu recomendo muito o Evaristo por causa disso, pra poder dar esse salto, né? De sair muito do nicho do herói, né? Comentem aí, né? O que acharam do Evaristo, né? Se acharam interessante, né? Se querem mais quadrinhos argentinos, quadrinhos do gênero noir também, né? Que eu vou ter muito gosto de trazer outros quadrinhos do gênero noir, né? Que é um gênero que eu gosto bastante. E eu acho que é isso, né? Valeu!